Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao curso de Arquivologia. Bom, nessa aula conceituarei com você a classificação de documentos. Existem muitas classificações de documentos porque, na verdade, isso vai depender das características dos documentos e também de suas categorias. Olha só, os documentos de arquivo podem ser classificados em diferentes categorias de acordo com as suas características, a começar pelos gêneros documentais. Nós temos os documentos chamados documentos textuais. Os documentos textuais, pessoal, deixa eu só pegar minha caneta aqui, isso. Os documentos textuais são os documentos manuscritos, tá bom? Os documentos escritos, ou seja, impressos, e os documentos datilografados. Ok? Então, por exemplo, você tem aí o material em PDF do curso, né? Você imprime esse material, logo você passa a ter o quê? Um documento escrito, um documento impresso, ou seja, um documento textual. Ok? Ou você escreve uma carta para alguém, né? De próprio punho, consequentemente é um documento manuscrito ou datilografado. Sei que tem gente aí que está assistindo a aula que nunca, talvez tenha visto uma máquina de escrever na frente, né? Mas os documentos datilografados são entendidos também como documentos textuais. Além disso, nós também temos os documentos cartográficos. Os documentos cartográficos, pessoal, eles representam, na verdade, uma dimensão, né, na verdade, maior de uma informação, como, por exemplo, plantas e mapas, ok? Então você, por exemplo, tem a planta da sua casa, o mapa do seu bairro, da sua cidade, e aí, consequentemente, você tem um documento cartográfico, bem tranquilinho. E temos também os documentos iconográficos. Documentos iconográficos são documentos, na verdade, que possuem imagem. Só que a imagem que nós vamos ter nos documentos iconográficos são imagem estática, tá bom? Como, por exemplo, uma foto, né? Uma fotografia, ok? Você passa a ter um documento iconográfico. Inclusive, o nome ícone, que nós utilizamos muito na tecnologia atualmente, né, para informar que tem um programa instalado no computador, na área de trabalho, ou no smartphone, no celular, essa palavra ícone vem justamente desse gênero documental chamado iconográfico, ok? Temos também os documentos filmográficos. Documentos filmográficos também são documentos em imagem, só que aqui a imagem é em movimento, tá bom? Então, imagem em movimento. E aí vale lembrar que essa imagem em movimento, ela pode ter som ou não. Então, com, tá ok? Ou sem som. Por quê? Porque o importante aqui é a imagem em movimento. Exemplo, por exemplo, no caso de uma câmera de segurança de uma empresa que está filmando ali, né, um acontecimento. Não tem o áudio, mas você tem ali a imagem em movimento. Consequentemente, você tem um documento filmográfico, ok? E temos também os documentos sonoros. Documentos sonoros, obviamente, o principal elemento aqui vai ser o áudio, tudo bem? O som. E aí pode ter ou não imagem, tá? Com ou sem imagem. O que importa na verdade aqui é o som. Exemplo, você tem um aparelho, um celular, você escuta música nesse celular e aparece para você uns gráficos enquanto você está escutando lá a sua música favorita. Logo, aquele gráfico, aquele desenho que aparece, aquela figura, imagem, ela é, obviamente, uma imagem, mas ela não é tão importante assim como o som. Então, por isso, documentos sonoros, o principal elemento é o áudio.
Agora, nós podemos ter, na verdade, tanto filmográfico como sonoro, ou seja, tanto imagem em movimento como som, como o mesmo grau de importância, tá? E aí, nesse caso, nós passamos a ter um documento audiovisual, tá ok? Quando tanto o som como a imagem têm o mesmo grau de importância. E temos também os documentos micrográficos. Documentos micrográficos, pessoal, são documentos inseridos aí em microfichas, microfilmes, tá bom? Com certeza absoluta você já ouviu falar em microfilmagem, por exemplo, microfilmagem de cheque, né? Uma microfilmagem de uma folha, ok? Existe um decreto, na verdade, regulamentador sobre microfilmagem, tanto que nós vamos estudar isso com mais tranquilidade mais para frente, tá certo? Microfilmes aí, ou microfichas, que é a ideia de você compactar a informação. Isso aí você precisa de um aparelho para fazer a leitura desse documento, tá? Hoje muito a ideia da digitalização, que também o documento passa a ser compactado. Mas legalmente, nos órgãos públicos é preciso ter a microfilmagem, ok? No dia a dia vai se utilizar a digitalização, mas para preservação e conservação de acordo com as regulamentações, com as normatizações, aí precisa de microfilme. E temos também os documentos informáticos. Os documentos informáticos também podem ser chamados documentos digitais. Os documentos digitais são aqueles documentos que vão precisar de um software, ou seja, para que ele seja lido, tá? É preciso um programa, ou também está conectado à internet para você ter acesso, principalmente no caso de documentos tipo PDF, DOC, TXT, Excel, entre outros aí, PowerPoint, tá? PPT, ou seja, você precisa ter, na verdade, um programa, um software para você fazer a leitura desse documento. Então nós vamos chamar de documentos informáticos ou digitais, ou quando também necessita da internet. Então esses são os gêneros documentais: textuais, cartográficos, como você viu aqui comigo, tá? Iconográficos, filmográficos, sonoros, tudo bem? Micrográficos e informáticos. Vamos dar continuidade. Bom, e nós temos também uma classificação de documento quanto à entidade mantenedora, ou seja, aquela entidade que vai manter sob a guarda, sob custódia, sob preservação e conservação dos documentos. Nós podemos ter, então, nesse caso, entidade mantenedora pública, que pode ser, aí no caso, federal, estadual ou municipal, tá? Então, no âmbito federal, nós vamos ter o Arquivo Público Federal, o Arquivo Nacional, no âmbito estadual, o Arquivo Público Estadual, e no âmbito municipal, o Arquivo Público Municipal. Temos também entidade mantenedora como institucionais, e aí, nesse caso, são as instituições educacionais, as igrejas e associações. Também você pode pensar como uma entidade sem fins lucrativos, tá bom? Então vai ser entendida aí como entidade mantenedora institucionais, sem fins lucrativos. Ok? E temos também entidade mantenedora comerciais, que aí é para empresas, corporações e companhias, aí no caso, tá? E também entidade mantenedora famílias ou pessoas. Então você, por exemplo, você conserva, você preserva documentos, logo, obviamente, você é uma entidade mantenedora, ok? Bom, temos aqui também a classificação de documentos por espécie e tipologia documental. Espécie é a apresentação ali do documento, tá bom? Existem muitas espécies documentais, por exemplo, uma ata é uma espécie de documento, um relatório é uma espécie de documento, ok? Uma certidão, ok? Uma carta, um recibo,
beleza? Um ofício e assim por diante. A tipologia documental é o detalhamento da espécie. Por exemplo, você tem a espécie e você tem o tipo da espécie documental. Tipologia documental que nós damos o nome. Exemplo, você tem uma ata, legal. Aí você tem uma ata de alguma coisa, por exemplo, ata de reunião. Então, toda vez que eu especifico a espécie, eu passo a ter uma tipologia documental. Por exemplo, relatório. Relatório de quê? Exemplo, relatório de vendas, tá bom? Certidão de nascimento. Certidão de nascimento. Ok? Que mais? Carta de apresentação. Carta de apresentação. Você percebe que eu sempre trago essa ideia aqui, né? No caso de uma especialização, uma discriminação da espécie, tá? Recibo de compra e venda. Recibo de compra e venda. Então, logo, eu passo a ter a espécie e a tipologia documental. Temos também a natureza do assunto. O documento ele pode ser um documento ostensivo. O que é um documento ostensivo? Um documento aberto a todos. Isso significa dizer que todas as pessoas têm acesso ao documento. O documento ele é irrestrito. Todos têm acesso. Tá bom? Todos têm acesso. Certo? E temos também a natureza do assunto sigiloso, que é quando o documento tem restrição, ok? Ou seja, isso significa que nem todas as pessoas terão acesso àquele documento. Para a gente aqui, que nós estamos estudando arquivologia, nós temos a Lei 12.527 de 2011, que trata sobre o sigilo. Lá no artigo 4º dessa lei, tem um conceito sobre informação sigilosa, que é aquela submetida temporariamente à restrição de acesso ao público em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade e do Estado. Ou seja, quando uma informação coloca em risco a sociedade e o Estado, ela é passível de sigilo. E aí nós temos uma classificação do sigilo, né? De acordo com a sua relevância, de acordo com o artigo 24 da Lei 12.527. A informação ela pode ser classificada no grau ultra-secreto, no grau secreto e no grau reservado. Ok? E temos também aqui a classificação de documento quanto ao seu formato e também a sua forma. Formato. Classificação quanto ao formato do assunto. Conjunto das características físicas de apresentação, das técnicas de registro e da estrutura da informação e conteúdo de um documento. Exemplo, um suporte, um livro, um caderno, um folheto, um cartaz é o formato do assunto, tudo bem? Então, quando você pensa em suporte, que é a parte física ali onde a informação está sendo registrada, você passa a ter o formato. Um livro é um formato, ele apresenta a característica ali, apresentação, estrutura da informação, tá? Assim como um caderno, um folheto, cartaz. E temos a forma. Classificação quanto à forma do assunto. É a apresentação do documento, que são 4 na verdade. O documento pode ser um rascunho, o documento pode ser uma minuta, que é uma espécie de resumo na área jurídica, o documento pode ser um original, né? Obviamente, e uma cópia. Então, logo nós temos a forma do assunto. E aqui um resumo breve, né, sobre o que nós falamos nesse momento, tá bom? Nós tivemos aqui, nessa aula, a classificação do documento. Existem muitas classificações quanto ao gênero, como você viu aí comigo, né, textuais, cartográficos, iconográficos, filmográficos, sonoros, tudo bem? Micrográficos e informáticos. Entidade mantenedora, pode ser pública, instituições comerciais e também família e pessoas. Espécie e tipologia documental, que é a representação do documento, né? Você tem a espécie, exemplo, uma ata, você vai ter um tipo de ata, ata de reunião, vai ser a tipologia documental.
a natureza do assunto, que pode ser sigiloso ou ostensivo, e o formato e a forma também dos documentos, ok? Bom, assim eu finalizo essa aula, espero que você tenha entendido a respeito dessa parte da matéria. Fico por aqui e aguardo você numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até lá! Olá, você acaba de assistir a uma aula, ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Vencendo Concursos para o curso Gabaritando Auxiliar Técnico de Controle Externo Suporte Administrativo. E se você assistiu a aula até agora, fica comigo mais um pouco, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório completo para você ser aprovado no concurso do Tribunal de Contas do município de São Paulo. E eu quero aproveitar esse vídeo para informar para você quais são as vantagens do nosso curso preparatório. Então acompanhe aí comigo, ó, e visualiza as informações relacionadas. Vamos ver. Bom, primeiro, vantagens do curso preparatório. Acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você vai receber no seu e-mail os dados de acesso e já vai começar a navegar com a gente imediatamente. Você recebe login e senha para navegar na plataforma, ok? Além disso, você também terá acesso ilimitado. Significa dizer que poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, não tem limitação de visualizações. Você vai ter no curso também teoria e questões comentadas. Centenas de questões comentadas à sua disposição para que realmente você consiga entender como que o tema cai em prova de concurso, tá? Então, língua portuguesa, raciocínio lógico, as matérias de conhecimentos específicos, tudo realmente que você precisa para ser aprovado nesse concurso. Você também terá material em PDF para complementar os seus estudos. E nós estamos com valor super especial de lançamento. Eu não sei até quando a gente vai conseguir segurar esse valor. Olha só, gente, valor de lançamento de R$ 497 por apenas R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. Vamos ser bem sinceros, né? Você não compra nenhuma pizza com esse valor. Então você pode adquirir o curso preparatório e, obviamente, se preparar de maneira eficiente para esse concurso. Lembrando que a prova é dia 5 de fevereiro de 2023. Além disso, além das vantagens do curso do valor de lançamento, você fazendo o curso agora, você vai ganhar 3 grandes bônus. Olha só, dá uma olhada nesses bônus. Eles são sensacionais. Primeiro, caderno de questões. Caderno de questões são separadas por matérias e por temas. São milhares e milhares e milhares de questões gabaritadas para você treinar. Ou seja, além das questões comentadas pelos professores em vídeo, você também terá questões gabaritadas para treinar, treinar e treinar, porque a gente assim tem certeza absoluta que você vai conseguir a sua aprovação. Redações, olha só, esse concurso exige do candidato redação. Você vai ter direito a 2 redações corrigidas. Uma vai acontecer em final de dezembro e outra no final de janeiro, ok? E você vai ter direito também a um simulado. Bacana, né? Esse simulado é justamente para quê? Para verificar como que está o seu rendimento, fazer um processo de avaliação de desempenho. Beleza? Como que você vai fazer para adquirir o curso preparatório? Olha só, abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias. Vai ter um botãozinho lá amarelo no meio, você vai clicar e vai fazer a sua matrícula no curso preparatório, tudo bem? Caso você tenha alguma dúvida, é só chamar a gente na central de atendimento. Lá na página do curso tem um chat online. Fica 24 horas aí ao vivo, alguém para te atender, para sanar suas dúvidas. Então é só você chamar lá que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas as suas dúvidas, tá bom? Ou você pode também chamar na central de atendimento WhatsApp 11 94783 8693 ou 97465 6052. Tá certo? Beleza? Então chama a gente, fazemos aí
todo o atendimento necessário, vamos sanar suas dúvidas para que você inicie os seus estudos o quanto antes. Se você gostou muito dessa aula que você assistiu, então, meu amigo, não perca tempo. Venha estudar aqui no Vencendo Concursos, porque aqui você vence, tá bom? Então clica no link abaixo, já faz a sua matrícula e inicie os seus estudos. Um grande abraço, a gente se vê dentro da plataforma, hein? Clica agora, vai lá!